Olá, trilheiras e trilheiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Edviges Rodrigues, professora de Direito das Famílias, e vamos dar início ao nosso curso sobre responsabilidade civil nas relações familiares. E nessa primeira aula nós veremos a possibilidade do dano moral nas relações de direito das famílias. Antes, vamos revisitar o conceito de dano moral? O dano moral é considerado uma lesão ao interesse existencial amparado pela tutela da dignidade humana, que na realidade vem a ser uma lesão aos direitos da personalidade da pessoa humana, como, por exemplo, uma violação à integridade física e psíquica, uma violação à liberdade, violação à imagem ou à honra da pessoa natural. Quanto à reparabilidade do dano moral, quanto a essa possibilidade de indenização decorrente desse dano moral, existe uma proteção constitucional dada a essa possibilidade de reparação do dano moral, que está presente lá no artigo 5º, inciso 5, e o inciso 10 da Constituição Federal, assim como nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, que são os dispositivos que tratam da possibilidade de responsabilidade civil, né? Então, todo aquele que cometer um ato ilícito, né, que provocar, então, um dano a outrem, terá o dever de repará-lo. E, além disso, sendo esse dano um dano material ou um dano moral. E, além disso, nós também temos a súmula número 37 do Superior Tribunal de Justiça, que possibilita uma acumulação dessas indenizações decorrentes de dano material e de dano moral, oriundos de um mesmo fato. Desse modo, com relação a esse aspecto, né, dessa possibilidade do dano moral decorrente desses atos de direito das famílias, nós temos uma corrente desfavorável na realidade, que é um posicionamento mais antigo, mas que ainda nós encontramos na atualidade, que diz que não há possibilidade desse tipo de reparação dentro dessas relações familiares, porque nós estamos diante de uma polêmica, né? Nós estamos diante de uma monetarização dessas relações afetivas que são peculiares, né? Desses vínculos familiares. E que, na realidade, o próprio direito das famílias, ele já proporciona sanções, já traz medidas específicas passíveis de solucionar esses casos. Como, por exemplo, em uma situação em que um dos cônjuges poderia pleitear uma reparação, uma indenização decorrente de uma infidelidade, decorrente de um rompimento de um dever conjugal, na realidade, segundo essa corrente desfavorável, a medida adequada seria o divórcio, que já solucionaria, então, toda essa situação. E também em uma outra situação, por exemplo, de abandono afetivo, né, em que um genitor abandona afetivamente o seu filho e esse filho poderia, então, pleitear uma indenização por dano moral decorrente desse fato, na realidade, segundo essa corrente, a medida adequada seria uma perda do poder familiar desse genitor abandonador, e não uma indenização que traria, então, esse caráter de monetarização. Entretanto, nós também temos uma corrente favorável que entende que sim, o dano moral ele é possível mesmo nessas relações familiares, que é uma corrente predominante na nossa atualidade, que determina, então, que está superada aquela ideia de que em família não se reparam os danos causados entre os seus integrantes. Então, quando existir uma lesão à igualdade, à integridade psicofísica, à liberdade ou à solidariedade familiar, será, então, ensejado o dano moral indenizável. E nós não estamos diante de uma situação de monetarização dessas relações afetivas, uma situação de monetarização dessas relações familiares, e sim diante de uma situação onde se busca, né, atribuir um sentimento, proporcionar um sentimento de reparação a essa vítima do dano moral, que vem a ser um familiar, um integrante daquele núcleo familiar, e também, consequentemente, tem um efeito pedagógico,
tem um cunho pedagógico sobre o causador daquele dano afetivo, né, daquele dano ali decorrente dessas relações familiares. Entretanto, nós estamos falando sim de uma responsabilidade civil. Dessa maneira, todos aqueles elementos necessários para a caracterização daquele dever de indenizar devem estar presentes aqui também, sendo eles uma conduta ilícita de um membro da família contra o outro, um dano indenizável, o nexo de causalidade, né, e o elemento culpa. Entretanto, existem sim hipóteses, né, onde há uma responsabilidade objetiva, onde então não há necessidade de comprovar essa culpa, né? E eu trago aqui como exemplo para vocês o artigo 187 do Código Civil, que trata das situações de abuso de direito. Nós temos muito essas situações de abuso de direito dentro dessas relações de direito das famílias. Então, segundo o entendimento doutrinário, que é o enunciado número 37 da primeira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal do Superior Tribunal de Justiça, né, que traz então esse entendimento de que o abuso de direito trata-se de uma responsabilidade civil objetiva, independentemente da comprovação da culpa. E com isso nós encerramos essa primeira fase, né, onde nós verificamos então toda essa possibilidade do dano moral dentro das relações de direito das famílias.